Francisco Matarazzo foi um ícone do desenvolvimento econômico de São Paulo, todos nós já ouvimos falar. O legado deixado por ele foi imenso e as diversas propriedades conquistadas ao longo do tempo testemunham seu sucesso pessoal e profissional. Um dos exemplos do empreendedorismo no final do século XIX, que acreditou na sua intuição e fez emergir um império. Proprietário de inúmeras indústrias que produziam artigos variados, gigantescos galpões, logística de transportes, investimentos internacionais, prestígio e titularidade, Francesco se tornou conde e repassou suas habilidades aos filhos no intuito de consagrar o êxito às novas gerações. Muitos são os vestígios da família Matarazzo em São Paulo, embora boa parte desse patrimônio tenha desaparecido com o tempo. E como símbolo de seu trabalho, vamos realçar hoje um fragmento da sua conquista, que sobrevive para justificar um passado de glória. Falamos da resistente e revitalizada Casa das Caldeiras, um testemunho vivo de sucesso nos primórdios da indústria paulista. Sejam bem-vindos ao Momento Jornada Cultural FPESP. Localizada no bairro da Água Branca, na Avenida Francisco Matarazzo, que homenageia o nome do grande visionário, a Casa das Caldeiras é um remanescente do gigantesco complexo industrial idealizado pelo dedicado imigrante italiano que chega ao Brasil em 1881, aos 27 anos de idade, cheio de planos. Depois de estabelecer-se em Sorocaba, interior de São Paulo, onde se dedicou ao comércio de banha de porco, mudou-se para a capital, atuando com comércio na região da Rua 25 de Março, e, na sequência, monta sua primeira fábrica no bairro do Brás, o então Moinho Matarazzo. Dado ao êxito dos negócios, criou as Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo e expandiu sua produção para outros bairros da capital, como Belenzinho, a Moca e outras localidades, alcançando assim grande sucesso. Já do outro lado da cidade, o bairro da Água Branca era, em 1920, uma área rural de São Paulo, que recebeu este nome em função de um córrego de águas límpidas que por ali passava. Entretanto, a região foi mudando e se desenvolvendo com a construção da ferrovia que ligava Jundiaí a Santos, a São Paulo Railway, e com a inauguração da estação de trem Barra Funda e da estrada de ferro Sorocabana. Podemos afirmar que a Água Branca se desenvolveu com a vinda das instalações do Parque Industrial de Francisco Matarazzo, transformando a paisagem rural em um ambiente fabril e operário. O complexo vislumbrava a verticalização da produção, reunindo diversas fábricas vindas das outras localidades. O fato de existir um ramal ferroviário junto à área foi determinante para a escolha do local. E assim, a ocupação foi feita sem demora em um terreno adquirido da Companhia Antártica de Bebidas, compreendendo 101 mil metros quadrados. De início, foi transferido o conjunto de São Caetano do Sul, constituído pelas fábricas de sabão, velas, estearina, glicerina e pregos. Logo em seguida, transferiu-se a refinaria de açúcar da Moca e a fábrica de óleo de algodão. Pouco tempo depois, foram instaladas ali a serraria, a caixotaria, a carpintaria, a marcenaria, a fábrica de carrocerias e a seção de transportes, compondo a infraestrutura necessária ao funcionamento do conjunto industrial. Rapidamente, novas unidades foram acrescidas, formando um pouco mais de 2 anos o que começava a ser chamado popularmente de o Parque Industrial da Água Branca. Nesse mesmo período foram ainda implantadas as fábricas de giz, soda cáustica, graxa e a destilaria de álcool. Nos anos de 1950, as indústrias Matarazzo contavam com 30 mil empregados em quase 100 empresas dos setores metalúrgico, químico, têxtil, alimentício, limpeza, embalagens e materiais de construção. O parque industrial produziu ainda sabonetes, sacarias e óleos industriais para seu próprio uso e ainda possuía mecânica e fundição. Tudo isso com o objetivo de aproveitar ao máximo a infraestrutura existente e, assim, alcançar autonomia. A Casa das Caldeiras, remanescente do cenário passado da Água Branca e elemento integrante da memória das indústrias Matarazzo na cidade de São Paulo, preserva um conjunto arquitetônico que revive a história do progressivo período marcado pelas décadas de 1920 a 1950, uma fase expressiva para a economia paulista.
O local era responsável por gerar a energia para todo o parque industrial, que abrigava as fábricas de produções diversas, como falamos anteriormente. Se caldeiras são máquinas de transformar materiais, podemos dizer que o conglomerado industrial Matarazzo transformou a cidade. Impactou e refletiu em todos os aspectos de São Paulo, sejam eles econômicos, financeiros, sociais, culturais ou paisagísticos. Com uma característica típica da arquitetura fabril e ambiente industrial, o complexo recebeu grandes janelas, pé direito elevado, altas chaminés com 30 metros de altura, túneis, galerias com passagens subterrâneas e fornalhas alimentadas por carvão que gerariam a energia necessária. O edifício das caldeiras é formado por um conjunto de 3 caldeiras abrigadas numa grande nave, distribuindo em 2 pavimentos a circulação, as dependências para atividades subsidiárias, além dos túneis e comportas associados ao sistema de circulação de ar. A caldeira é constituída pela estrutura metálica preenchida de alvenaria de tijolos, com várias câmaras por onde passavam os sistemas de serpentinas, o reservatório, a fornalha e por um sistema de túneis e dispositivos de controle de ventilação interligados à chaminé. Estamos falando de uma engenharia arrojada que sustentou por muitos anos a diversificada linha de produção que estampava a marca Matarazzo. O Império Matarazzo, de renome internacional, cresceu, se expandiu pelo território brasileiro e, nos seus últimos anos, enfraqueceu e se extinguiu em meados da década de 1980. O conde faleceu em 1937, com 82 anos, e seu sucessor e filho, Francisco Matarazzo Júnior, assumiu a missão de dar continuidade ao seu legado, implantando uma reforma administrativa com um novo sistema de gestão de negócios. Em 1986, o Condefat efetuou o tombamento das edificações remanescentes por seu valor simbólico, como um marco referencial do que foi o Complexo Matarazzo, uma vez que os outros edifícios tinham sido demolidos. Poucos anos antes, testemunhos afirmam que no final da década de 1970, os proprietários ordenaram a demolição de quase todas as construções existentes, no intuito de dar um novo rumo ao terreno, para que recebesse outras atividades. Os planos não tiveram êxito e a falência das Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo foi declarada. Embora Francisco Matarazzo gostasse de criar e não simplesmente de acumular riquezas, além de gerar recursos, aprimorar, competir e empreender, a solidez de seu grupo chegou a ser comparada à do Império Britânico. No auge de sua riqueza, a Enciclopédia Britânica catalogou o Império dos Matarazzo como um dos 5 principais conglomerados familiares do mundo. A Casa das Caldeiras faz parte da memória coletiva de São Paulo e preserva em seu conjunto arquitetônico a história de um período áureo da cidade. Desde 1998, o local tornou-se um centro cultural e espaço de eventos sociais, preservando a sua história e os originais traços arquitetônicos, buscando assim manter a sua contínua energia. E se você quiser conhecer com detalhes a Casa das Caldeiras, consulte o site para informações e agendamento de visitas monitoradas. Você certamente vai gostar do que vai ver por lá. E assim, com essa história viva de empenho, dedicação e resiliência, finalizamos o nosso episódio de hoje, agradecendo muito pela sua companhia e prestígio, esperando vê-los então em nosso próximo episódio. Até lá!